Eu agora quero ir para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e quero ler o versículo 6, 7 e versículo 8, que diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Meus irmãos, a palavra foi escrita por homens, mas foi revelada e produzida pelo Espírito Santo. No começo, quando eu li o livro de Gênesis, foi escrita por um homem chamado Moisés. Mas não é palavra de Moisés, é palavra do Senhor, porque o Espírito Santo moveu. E essa segunda parte que eu li, o homem chamado até então Saulo de Tarsus, que era o nome dele romano, aliás grego, de Saul, depois passou a ser chamado Paulo, perseguidor da igreja, terrível, mas Deus trabalhou na vida deste homem. E ele teve um encontro com Deus de uma maneira que eu acredito, lendo a Bíblia, que nenhum outro homem mais teve um encontro como ele teve. Quando ele ia no caminho para Damasco, e qual era a finalidade dele? Não era para adorar a Deus, até a propósito, ele pensava que estava adorando a Deus, porque ele era fariseu, e uma fé que ele tinha no Velho Testamento, digamos, radical, que ele não aceitava que um homem chamado Jesus viesse tomar o lugar do Yeshua, ou Messias, e dizer que era o Filho de Deus. Para ele era blasfêmia. E ele ia então, seu vigor, dos seus mais ou menos 25 anos de idade, rabino, acredita-se que era rabino, homem importante no judaísmo, e ele ia respirando ameaças. Ele ia para Damasco. Ele tinha a carta do sacerdote, então ele estava autorizado. Se encontrasse lá em Damasco, nas sinagogas, alguns crentes, ele podia aprender em nome do sacerdote e trazer para Jerusalém. Mas nós pensamos uma coisa, o homem pensa uma coisa, só que este homem Saulo, sem ele entender, ele foi preparado por Deus. Aqui nós temos praticamente uma centena de pessoas. Cada um teve um nascimento em família diferente, personalidade diferente, temperamentos diferentes e culturas diferentes. Mas Deus vos trouxe o Senhor para trazer aqui. Assim era Saulo. E quando ele está no caminho para Damasco, aconteceu aquela passagem que todos nós sabemos. Uma luz muito forte desceu sobre ele, era quase meio-dia, e ele caiu. E ele viu um ser, que ele também não registra, e ouviu a palavra: Saulo, Saulo, por que tu está me perseguindo? Meus irmãos, Deus de poder,
E quem é, Senhor? E o Senhor se identifica. Esta passagem, que parece ser uma visão, na linguagem escrita do próprio Paulo, quando ele começa a dizer, né, que os apóstolos viram Jesus, e mais de 500 que ele contou, que no seu tempo ainda viviam, porque estava numa época de perseguição também, que estava entrando as heresias na igreja, e alguém estava começando a dizer que Jesus não tinha um corpo. E depois ele diz, depois de todos esses quase 500 crentes, a maior parte ainda vive. E depois de tudo, como um abortivo, um fora de tempo, me apareceu a mim. Então, na declaração de Paulo, Jesus, ressurreto, já com todo o poder, apareceu para aquele homem. E ele mudou. E é ele que escreve agora essa palavra. Mas dele não. Quando ele sai lá de Damasco, ele vai, passa em Jerusalém, depois ele vai para a Arábia. E ele ficou um tempo tendo revelações, contemplação, e Deus agora, o Senhor Jesus, irmão, começou a revelar de uma maneira poderosa a obra do cristianismo, que ele diz, eu não aprendi de homem nenhum. Pessoal, olha, eu não aprendi de Pedro, não aprendi de Tiago, não aprendi de João, mas o Senhor revelou para ele. Eu estou falando isso porque nós estamos aqui reunidos e eu acredito que vocês creem num Deus vivo, que está aqui na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. E ele agora, lá na Macedônia, ele começa a escrever para a igreja que estava em Coríntios. E ele traz uma coisa muito profunda, meus irmãos, que às vezes nós lemos e decoramos e não damos o devido valor, assim, faltou uma percepção melhor para nós entender. E ele está começando agora daquilo que Deus fez na vida minha, na vida de vocês. E como é que ele fala? Ele traz ao princípio da criação. Não sabemos por que a terra ficou caótica. Não sabemos, a Bíblia não explica. Há comentários, e até de teólogos também, que dizem que a terra ficou caótica na queda de Satanás. Não podemos afirmar que foi categórico isso. Por quê? Ele era e é o príncipe deste mundo. E ele foi derrubado para a terra. Alguns dizem que quando ele foi derrubado, a terra ficou caótica. Não importa. Uma coisa nós sabemos. Deus faz as coisas muito bem feitas e bonitinho e correto. Mas Deus chega pela sua palavra. E primeiro começa a apresentar assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face da terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, das trevas. Era essa a condição da terra. Essa terra que nós estamos vivendo hoje. Ela não tinha forma. Parece que era uma massa meia mole, assim. Você pega quem está fazendo o bolo, né, o pão, e de repente aquela massa está mole, né? E põe uma forma redonda, ela vai ficar redonda. Então a terra não tinha forma. E Deus quer que comece a palavra. Haja luz, meus irmãos. Deus trabalha na luz. E diz que houve luz. Quem é luz, meus irmãos? Jesus. Quem fez tudo? A palavra diz lá em João,
Tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito seria feito. Ele é a luz. E como tinha luz agora, aquelas trevas tenebrosas que dominavam sobre aquela massa informe, elas tiveram que começar a desaparecer. Foi perdendo o quê? Foi perdendo força, foi perdendo espaço. E aí o Senhor Deus ali começa a fazer as obras da criação, as eras criativas, para trazer o planeta na condição que nós temos hoje. Então, houve luz. E Paulo agora olhando muito mais longe, mas não ele, mas o Espírito Santo, aproveitando daquela cultura daquele homem, fez ele devagar, pensar, analisar, e o Espírito Santo trabalhando. Olha, a luz resplandeceu na minha vida. E ele traz de uma maneira tão poderosa agora, dizendo: eu quero que vocês saibam que aquele que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em vossos corações. Vamos agora comparar trevas. A treva na terra seria uma treva que nós do macrocosmo, a grandeza. Mas sobre nós havia um tipo de trevas. Nós saímos de um princípio, não, por culpa nossa. A terra, se ela foi criada sem trevas, sem abismo, ela saiu do princípio que alguma coisa exterior arrebentou com tudo, mas Deus veio tratar, veio recuperar. E quando diz que nós entramos nas trevas, como? Querendo ou não querendo a humanidade, todos nós somos descendência de Eva. Parece incrível? Descendente de Adão. A Bíblia diz, e a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia é verdade. Então, o que aconteceu? Deus, começando as eras criativas, ou os dias criativos, como queremos entender, chegou no determinado dia que ia criar o homem, os nossos pais. E ele pegou, formou da terra. Então, o homem é terra, é pó. Por isso que a Bíblia diz lá em Eclesiastes, e o pó volta ao pó como era. E o Espírito volta a Deus, que o Deus está mostrando a morte. Capítulo 12 de Eclesiastes, finalzinho ali, é uma coisa que tu começar a dar, inclusive, falando da velhice, que não tem mais prazer, que os guardas vão tremendo, que é os nossos dentes, e começa, os nossos olhos já não vê direitinho, a nossa cabeça começa ficando branquinha, tudo está escrito ali. E depois, e o pó volte ao pó como era. Então, e o pó está voltando para o pó, o homem é pó. E o Espírito volta a Deus que o deu. Aí você pode estar pensando, então, qualquer pessoa vai voltar para Deus? Sim, é o que a Bíblia diz. Mas não quer dizer que com essa volta para Deus, todos estão voltando para o mesmo plano. Porque a eternidade tem dois planos. E vamos analisar assim, o plano positivo e o plano negativo. O plano negativo é aqueles que não temeram a Deus, não aceitaram e vão ficar numa eternidade, segundo a palavra, afastado de Deus,
em tormento, e nós que somos os crentes. Não por bondade nossa, mas porque aquele que diz que das trevas resplandecesse a luz, resplandeceu também nós. Então, uma comparação. Aquele que disse que das trevas resplandecesse a luz foi Deus, o Criador. E era treva. E ele resplandeceu em nós também. Paulo, didaticamente, como se fosse um professor dando instrução, mas movido pelo Espírito Santo. Olha, os irmãos de Corinto, e eu quero que vocês entendam uma coisa. No princípio, Deus criou a terra, mas ele começou primeiro fazendo que seja luz. E quando ele disse, haja luz, houve luz. Então começa agora um período progressivo de crescimento. Devido agora a ter luz, começa a ter um crescimento. E aí ele vai fazendo aquelas eras todinha, criou, e aparece a relva, aparece tudo ali, os animais, depois de tudo ele criou o homem. Mas no homem ele não disse, apareça o homem. Os animais, ele diz, surge os animais, mas para o homem não. Ele teve um cuidado. Ninguém vai saber explicar como é que ele formou o homem da terra, do pó da terra. Pegou suas mãos e fez o boneco, soprou, não sabemos. Usou o vento, não sabemos. Mas estava lá aquela massa, o homem, do pó da terra. E sabe o que acontece? Deus soprou nas narinas do homem fôlego de vida. Saiu alguma coisa de Deus. E eu quero, falando em Deus, particularizar. Nós temos que entender que ali estava o Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo, porque eles dizem, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E muitas vezes se procura saber e querer, como seria a imagem? Deus nunca mostrou a sua imagem física. Somente um homem viu Deus pelas costas. Mas eu quero particularizar, dizer ali, que eu acredito que aquele Deus que estava ali, o Senhor, que Moisés foi revelado para ele quando ele estava na tenda, que ali o Senhor era o Jeová, o Adonai. É um pouco estranho, né? E eu quero, apresentando isso, fortalecendo, com aquilo que está escrito lá em Efésios capítulo 6, e parece que é versículo 2 e 3, que Deus está falando assim para Moisés, Moisés, eu apareci para Abraão, para Isaac, para Jacó, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui conhecido. Ô Moisés, Abraão almoçou comigo, preparou para mim uma vitela, mas pelo meu nome, o Senhor direito, ele não foi conhecido. E a palavra ali, Senhor, ela vem da Kyrios, vem da Adonai. E eu quero trazer um pouquinho assim para clarear a mente. Paulo ainda escrevendo aos Filipenses, Paulo está lá na prisão, mas não pense que essa prisão que Paulo estava ali, ele estava lá nas masmorras não, em Roma, ele estava na casa que ele alugou, e ele está escrevendo para os Filipenses, e ele está trazendo o poder, a obra, e quem era Jesus, e está tomando por base uma coisa, olha,
vocês em Filipos, nós temos que entender uma coisa. Vão considerar os outros superior a nós mesmos. E tome por base Jesus, que sendo em forma de Deus, tem tradução que diz assim, que ele, sendo Deus, a tradução NVI diz assim, que ele, sendo Deus, não se apropriou ser igual a Deus. Parece estranho, né? Porque ele estava despojado, ele despojou-se da sua glória. Porque como Deus eterno, ele não podia se fazer carne, mas uma obra poderosa e difícil na nossa mente, Deus, na pessoa de Jesus, o Filho, tomando por base aquilo que estava no plano divino. Ele nasceu do ventre de Maria, semente da mulher e não semente do homem. Entenderam? Semente da mulher e não semente do homem. Por que semente da mulher somente? Porque Deus falou em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando está dizendo para a serpente, aquela serpente ali representava Satanás. Porém, inimizade entre ti e a sua semente. A semente da mulher, ele está falando agora para a mulher, a tua semente vai ferir a cabeça da serpente. Jesus é a semente da mulher. E Deus trabalha de uma maneira tão poderosa que às vezes nós não entendemos. Mas onde é que ele feriu a cabeça da serpente, que é Satanás? Ele não pegou um pau num cabo de enxada. Quando eu era pequeno, eu matei algumas cobras com cabo de enxada, viu? A gente não matava com a lâmina dela, não, com nó, porque ali corta. E depois de cortar até a cabeça dele, a bichinha ainda fica se tremendo todo, custa morrer. Mas não foi com uma paulada dessa. Com a morte. E a palavra nos diz em Hebreu que com a morte ele arrebentou o império da serpente de Satanás. Por que com a morte? Porque com a morte ele derramou o seu sangue. E dentro de toda a programação litúrgica do Velho Testamento e do relacionamento de Deus para com o homem, tinha que ter um derramamento de sangue para cobrir pecado. Isso tudo previsto, como disse Pedro no capítulo 1 da primeira epístola, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado, o qual foi conhecido ainda antes da criação do mundo, meus irmãos. A mente humana entra em parafuso. Mas nós temos que entender, tomando por base ainda Pedro, a presciência de Deus. O que é a presciência dele? É aquilo que ele previu, prognóstico. Porque Deus é onisciente. 3 atributos muito conhecidos, e às vezes a pessoa nem sabe que atributo, é qualidade de Deus, é onisciência, onipresença e onipotente. Então, qual a onisciência? Aquele que sabe tudo, não tem passado para ele, não tem futuro. Então, ele previu, meus irmãos, mas a própria palavra diz assim, e foi manifestado nesses últimos dias, por amor de nós. Deus previu, porque Ele é Deus, e derramou o seu sangue nesses últimos dias por amor de nós. Então, mediante isto, Ele deixou uma
porta aberta para você que está aqui hoje, para mim que estou pregando, para receber iluminação dele, para dar a condição do meu livre-arbítrio que eu possa escolher. E eu escolhi, você escolheu. E nisso está o resplendor de Deus que está resplandecendo e resplandeceu na tua vida. E quando resplandeceu, está tirando do caos. E aí começa as obras poderosas que Paulo em Filipenses capítulo 1, e parece que é o versículo 6, diz: aquele que em vós começou a boa obra, vai aperfeiçoar até o dia de Jesus. Em outras palavras, ele resplandeceu em nossos corações. Haja luz. Eu estava em treva, estava em treva. Você estava em treva, estava em treva. Mas de repente, resplandeceu a luz. E agora, quando resplandeceu, está te dando vida, porque a luz ali é vida. E aí, dá oportunidade para o crescimento. Por isso que lá em Filipenses 1,6 diz: e ele aperfeiçoará até o dia do Senhor. Você está em aperfeiçoamento, meu irmão. Nós não somos perfeitos. Mas o Senhor disse para Abraão: Abraão, tu anda na minha presença em ser perfeito. E esta palavra é válida para você e para mim. Ande na presença do Senhor e procure ser perfeito. Mas Abraão foi perfeito? Não. Abraão agiu por 2 vezes com mentira. Mentiu para Faraó e criou um problema sério que eu não quero nem comentar, porque teria que ter muito mais tempo. E aí Sara vai aparecer aonde? No harém de Faraó, por causa da mentira dele. Ele mentiu novamente para aquele filisteu. E o filisteu levou para o harém Sara também. Mas aí Deus mostrou. Mas era o homem que era para ser perfeito. Mas Deus queria de Abraão, não a perfeição como o homem é, porque ele sabe que nós somos limitados. Mas é uma perfeição relativa em relação àquele povo. Porque Deus resplandeceu também Abraão. E vai resplandecendo quando ele começa a tirar lá de Arã. Porque Deus não tirou Abraão de Ur dos Caldeus, não, meus irmãos. Em Ur dos Caldeus, capítulo 12 ali, ele falou com Abraão. E Abraão depois vai acompanhando o pai lá para Arã. E você vai pegar esse esclarecimento melhor quando vai ler, ouvir o sermão de Estevão lá no Sinédrio. Aí ele esclarece direitinho. Mas tudo leva a crer que lá em Ur ele falou. De Arã ele toma as providências para trazer com ele. E quando ele falou, começou a resplandecer do poder dele. E começou a ter o desenvolvimento, tirando ele daquele ambiente de idolatria. Nós saímos de ambiente de idolatria. Uma boa parte de nós adorava determinados ídolos. Não quero citar até o nome, né? Outros entravam no ambiente de feitiçaria. E Jesus libertou. Estava nas trevas. Foi porque fez resplandecer a luz para o conhecimento da glória de Deus na face divina do Senhor Jesus Cristo. E aí eu vou terminando assim, porque eu quero ver se 9 horas eu termino. E diz assim: temos, porém, este tesouro, aonde? Em vasos de barro. Que tesouro é que nós temos esse? O conhecimento, a luz que resplandeceu em nós. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês vieram aqui, eu também vim,
nesta noite para celebrar, participar da Santa Ceia, porque você tem um tesouro, você tem uma riqueza que o mundo não tem, mas é em vasos de barro, não é vaso de ferro. Por que vaso de barro? Porque o vaso de barro se quebra, o poder não é nosso. E às vezes nós pensamos que somos importantes, às vezes depois de uma pregação, nós achamos que somos grandes. E eu falo, e eu posso dizer dessa maneira, porque eu pastoreei durante quase 40 anos nesse estado, né? E às vezes depois de uma pregação, tem pastores que pensam que é um grande pregador, a grande glória, e realmente é uma bênção. Mas se ele está pregando assim, é porque resplandeceu nele a glória de Deus, mas ele é vaso de barro. O vaso se quebra. E um vaso de barro está na prateleira. E está lá o tesouro. Mas enquanto ele está na prateleira, não está tendo muita utilidade. O conteúdo desse vaso de barro, essa riqueza que fica nesse vaso de barro, tem que ser trabalhada. E você foi chamado para, com a riqueza que você tem sendo vaso de barro, ganhe almas para Jesus. Brilhe neste mundo. Coisa gloriosa. Eu acredito que todos, ao olharmos para uma noite estrelada, cheia de estrelas, e tem tanto pontinho daqui, pontinho dali, tem aquelas estrelas bem pequenininhas, mas estão brilhando, e de longe assim, parece que ela está tremendo. São estrelas, mas a palavra nos diz que nós somos como astro no mundo. A igreja, você, que às vezes nós oramos, Senhor, eu não sirvo para nada, eu sou pó, eu sou miserável pó. Isso é uma maneira de orar, num sentido que nós estamos reconhecendo a nossa falha, a humildade, e é bom. Mas você, como servo de Deus, você tem que brilhar neste mundo, oh, meus irmãos. Brilhar, resplandecer, e às vezes nós não resplandecemos, somos como luz num cal, que não tem mais brilho, perdemos o brilho, porque o brilho não é teu, não é meu, vem de Deus. Eu orei um pouquinho quando eu senti de Deus para dar essa mensagem, pedindo para trazer a palavra. Ela já está na minha cabeça, mas pedindo a graça como levar, para alimentar. Daqui a pouquinho você está participando daquele cálicezinho do vinho, do pão. Não é o sangue, nem o corpo, porque o sangue de Jesus não teve corrupção, nem o corpo. E tudo que nós comemos se corrompe. Mas é um memorial. É um memorial do corpo. Se você não participa desse memorial porque não quer ou porque não tem condição, você não tem vida. Esse memorial me dá vida, alimenta. E a igreja tem um dia determinado. Hoje para nós aqui é o primeiro domingo, todo mês. Então, todos os crentes devem fazer, congregam aqui, fazer tudo para estar junto. É um meio de renovação espiritual. A luz que resplandeceu, ela então te leva a desejar, a participar do vinho, a participar do pão, que você vai fazer isso por fé. E na minha jornada, eu notei quantas vezes a gente aqui já notei também, irmãos e irmãs que acabam de pegar o pedacinho de pão e do vinho e procuram dobrar o joelho. Isso é temor de Deus, isso é agradecimento, porque quer renovação espiritual. E se você quer continuar brilhando,
quer continuar resplandecendo, quer continuar no progresso espiritual até a volta de Jesus, tem que participar também com alegria da ceia e dar valor no culto de Santa Ceia, dar valor para a palavra, que ela nos ilumina, a palavra nos ensina, nos mostra o caminho. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. E nesta noite eu estou falando para homens e mulheres, aonde Deus diz: haja luz, e vocês têm a luz de Deus em vossas vidas. Amém.